primeiro momento, eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente a declaração ali de que essa reforma aprovada na Câmara, no Senado, não vai sofrer nenhuma alteração, e depois o senhor pudesse falar se há alguma previsão para a reforma tributária, apresentar esse projeto. Eu falei na expectativa que o governo tem, nós estamos trabalhando para isso. Há um entendimento, porque durante a tramitação da reforma da Previdência na Câmara, o Senado acompanhou para e passo. O relator, senador Tasso Gereissati, acompanhou todos os momentos, discutiram, e todos nós sabemos, e os senadores em especial, de que é muito importante a aprovação dela no Senado para que o Brasil possa oferecer para o investidor nacional e internacional uma consistência fiscal aí de mais de 1 trilhão 130 bilhões. Isso é vital para o futuro do nosso país. Foi isso que fez, e eu mostrei a nossa primeira conta, 325 votos, nos fez chegar aos 379 votos, inclusive parlamentares de outros partidos, de oposição, abriram mão das suas bandeiras, inclusive ideológicas, a favor do Brasil, uma coisa muito bonita que aconteceu. Então a gente tem certeza que ela vai passar sim, as modificações serão construídas através de uma PEC paralela. A mais importante é trazer de volta para a reforma estados e municípios, pela situação dramática que muitas unidades federadas têm. E aí, aí vão voltar para a Câmara, depois do Senado, para tentar construir na Câmara, e aí é de responsabilidade dos governadores a condição da aprovação. Em relação a prazos, por que o COAF, ministro, vai para o Banco Central? Não, vamos lá, vocês estão falando com quem tirou da Fazenda e botou no Ministério da Justiça. Qual era o movimento? O movimento era para fazer algo que eu defendo desde 2006, que é a transformação do COAF em uma Agência Nacional de Investigação Financeira, que é uma proposta da Transparência Internacional desde o início dos anos 2000. Aí a Câmara e o Senado resolveram trazer de volta para o Ministério da Fazenda, /Economia hoje, né, onde ela sempre existiu. Lembrar que foi lá na Fazenda que ela forneceu dados para a investigação do Mensalão e do Petrolão. Agora, num grande número de países, ela é com o Banco Central, porque o que ela faz? Ela faz parte o COAF é parte de um acordo internacional de combate à lavagem de dinheiro, ao tráfico de drogas e o combate ao terrorismo internacional. Ela é fruto disso. Então, em muitos países, ela é junto ao Banco Central, como mais um setor de controle. Em alguns outros países, como o México, há 4 anos atrás, atenderam essa orientação da Transparência Internacional e transformaram em agência. Porque o COAF tem uma característica reativa. Ele nunca foi preventivo nem proativo. Isso é um fato. Isso eu sustento em qualquer debate. Então a ideia de transformá-lo em agência de investigação financeira era para que ele pudesse contribuir com o combate à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e combate ao terrorismo internacional através do cruzamento dos dados e fornecendo isso às autoridades. É isso. Ministro, Lei Áurea, o senhor usou esse termo, estava atento aqui a essa palestra, em relação ao sistema de capitalização. Por que vai ser uma nova Lei Áurea? Primeiro, porque o Brasil, desde da proclamação da República, ele sempre foi dependendo do capital externo. Vamos lembrar, o Brasil entrou auxiliando os aliados e permitindo a utilização da base americana lá em Natal. Olha, quando eu estou voltando no tempo para ganhar a sua primeira refinaria, né? Então, na verdade, o Brasil sempre foi muito dependente do capital externo. O regime de capitalização da Previdência, para as novas gerações, ele vai fazer com que a poupança interna brasileira saia de 15,5% mais ou menos sobre o PIB para 20%. Os especialistas dizem que quando chegar em 20%, o Brasil banca, financia o seu próprio crescimento, a compra de novas ou desenvolvimento de novas tecnologias com dinheiro próprio. Então o Brasil fica mais estável, a sua moeda fica mais estável. Paulo Guedes tem falado, né, na ideia do peso real, ou seja, uma moeda para o Mercosul, fruto desse acordo internacional que está sendo feito, que é algo que está sendo maturado. Então é muito importante o Brasil poder se libertar da dependência externa e a capitalização vai fazer isso. Ministro, por fim, para concluir de minha parte, na próxima semana o ministro Marco Aurélio Mello ele vai dar um veredito final sobre o seu processo de Caixa 2. A defesa do senhor pretende manter o processo no STF, mas ele pode descer aqui para o TRE. Qual é a opinião do senhor? Olha, isso já foi exaustivamente falado, explicado, justificado. Agora, o STF é que decida. Eu estou muito tranquilo com isso.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais em relação à reforma tributária. Vai apresentar semana que vem? Tem algum prazo para isso acontecer? E qual é o principal aspecto dela de redução de tributo? Olha, o comando do presidente Bolsonaro é no sentido de que a reforma ela seja para diminuir o número de impostos, o tamanho do impacto deles sobre o PIB, ou seja, isso reduz a pressão da carga sobre a sociedade, e também para reduzir nominalmente cada um dos impostos. Ou seja, o presidente Bolsonaro quer ser o primeiro presidente da história brasileira que faz a diminuição do custo do governo sobre a sociedade brasileira. Agora, como isso vai ser feito? As equipes do Ministério da Economia estão trabalhando celeremente. A previsão é fazer a apresentação dentro de 2 ou 3 semanas à Câmara dos Deputados. Provavelmente esse projeto vai ser apensado a essa comissão especial que está tratando do projeto lá que é do líder Baleia Rossi, do PMDB, e aí nós vamos trabalhar politicamente para fazer a melhor reforma possível dos tributos federais. Eu bato sempre nessa tecla. Sempre que misturar com o tributo estadual as coisas ficam difíceis. Ministro, o senhor também disse que a privatização vai pegar. Banrisul está nesse pacote? Não, é diferente. O que eu posso falar são das estruturas do governo federal. O Brasil é um país federado. O presidente Bolsonaro, ao longo de toda a campanha, sempre defendeu que ele ia fortalecer as unidades da federação. Os Correios, no caso. Esta decisão do Banrisul é uma decisão do governo do estado do Rio Grande do Sul. O Brasil já tem um setor bancário super concentrado, nós precisamos abrir o setor bancário brasileiro. O Banrisul é um caso de sucesso de um banco estadual. Antigamente tinham lá 27 bancos, muitos só eram fonte de prejuízo. Então o Banrisul tem que ser olhado de uma forma cuidadosa e criteriosa, né? Então, o que eu me referia é que o programa de desestatização, que é venda de terrenos, imóveis do governo federal, o programa de privatização vai ser muito vigoroso, assim como é o PPI nas concessões. Nós precisamos fazer com que o Estado emagreça, fique levinho, para custar pouco para a dona de casa, para o trabalhador, né, para o cidadão brasileiro. O presidente da FEComércio hoje prestigiando a palestra do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Presidente, podemos dizer que um balanço extremamente positivo, né? Sem dúvida, e o que ele projeta de acontecimentos com a reforma da tributária, embora ele diga que não consegue fazer a reforma mexendo no ICMS, é lamentável isso, porque precisaríamos fazer, mas enfim, todas as outras pautas são muito positivas. A reforma da Previdência foi ultrapassada, com certeza ele não referiu aqui para respeitar o Senado, mas vai haver uma PEC do Senado para incluir estados e municípios. E a MP da Liberdade Econômica, que será votada na próxima semana, tudo são pautas muito importantes. A gente está muito entusiasmado, posso dizer assim, com as pautas do governo. Ele está apropriado do que está acontecendo e o que está acontecendo é muito bom para o Brasil. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a oportunidade. Presidente Petri, um balanço sobre a palestra, uma palestra extremamente profícua do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx. Bom, eu creio que o ministro, como eu falei no final, ele continua sendo a mesma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Só que ele está com domínio da situação econômico-financeira, enfim, do país como país, impressionante. O que ele tem de dados, informações e encadeia a narrativa dele de uma maneira lógica, com início, meio e fim, está muito bom. Me parece que esse governo realmente está muito ajustado para finalmente nos botar na posição onde nós merecemos estar e que todos nós há muito tempo almejamos. Obrigado. Palestra do ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx, o Ângelo Garbaschi. Ângelo, parabéns aí pelo teu trabalho lá na frente à tua empresa e hoje aqui também na Fiergs, que também faz parte da tua casa, é a tua casa aqui também na Fiergs. O que podemos esperar hoje da palestra do ministro Onyx, o gaúcho? Olá, boa tarde, é um prazer falar contigo.
Nós estamos esperando que ele venha dizer, em primeiro lugar, já não falar aquilo que já aconteceu da reforma da Previdência, mas depois falar os próximos avanços que o governo terá, porque nós não podemos ficar... nós não podemos ficar só nisso, nós temos que falar a reforma tributária e tem também uma outra que tem que falar também, é a reforma administrativa, para ver qual é a maneira que vai desinchar a máquina pública. É verdade, são os pontos principais que os empresários hoje, as grandes lideranças estão esperando. E quero te parabenizar também que vocês têm feito um trabalho junto das empresas, junto também do sindicato, porque o sindicato precisa se reinventar, não é isso? Isso aí, porque pela reforma trabalhista, as contribuições praticamente caíram. Então, nós temos que fazer com que a maior parte dos nossos filiados também sejam associados para que o sindicato tenha a sua sustentabilidade. Obrigado. Boa palestra. Obrigado, um grande abraço. Estamos hoje aqui na Fiergs, na Casa da Indústria, onde o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é gaúcho, vem palestrar junto aos empresários, às lideranças empresariais, e é uma ansiedade muito grande para ver quais os próximos passos, as próximas cenas do governo. Bom, é importante esse diálogo porque o Onyx tem uma missão de curto prazo de trabalhar o projeto da reforma da Previdência, que agora está no Senado, então já é uma nova etapa. Essa está caminhada, precisamos agora da tributária, né? Tem outras reformas que são importantes, a tributária, a política, né? Mas eu acho que a tributária será a próxima, porque ela é urgente para poder dar uma organizada na questão tributária no Brasil, que é muito complexa, muito onerosa para as empresas, né? Departamentos grandes das empresas cuidam só da parte tributária. Dá dor de cabeça, né? E como tem muita resolução, muito detalhamento, algumas empresas inclusive acabam tendo problemas e até prejuízo em função do não conhecimento de todos os detalhes das operações que são necessárias para fazer o regulamento adequado, né? Então o Onyx vem falar exatamente sobre o futuro que o governo está construindo, né, com o Paulo Guedes, com a equipe dele, e a gente tem que ouvir, dialogar, perguntar. Então é um momento importante. E o Onyx também tem uma missão de trazer notícias para os gaúchos, porque aqui é na Fiergs que se dá a base do desenvolvimento, do crescimento. Ainda dependemos muito da indústria, né? A indústria perdeu participação grande no PIB brasileiro, né? Nos últimos tempos. Nós temos até um fenômeno de desindustrialização do Brasil, o que não é bom, né? O que não é bom para ninguém, para o país, para os empreendedores e para o emprego, né? A indústria é a grande demandadora de emprego. Muito grande, né? Muito grande, Então, a Fiergs, ela cumpre um papel relevante como representação da área empresarial, da indústria, mas eu já vi que tem aqui representantes de outros setores do comércio, serviço, participando também. Então não é um evento exclusivo da Fiergs, mas um evento de convidados que vêm dialogar, vêm conversar com o ministro, que é gaúcho. Setores convergentes e que tem representação. O presidente da FEComércio está aqui. A FEComércio é o sistema S, equivale no comércio que a Fiergs é na indústria, né? Então tem representante de outras áreas aí. Vai ser um bom diálogo. Notícia boa também do Estado, que ontem o governador lançou o aplicativo Descomplica RS, reduziu de mais de 300 decretos. Que coisa boa isso para o Estado do Rio Grande do Sul, mostra agilidade, mais confiança e principalmente um apetite para voltar os investimentos ao Estado. O desafio do governador Eduardo Leite é grande, porque ele tem um problema de caixa que é resultante de um problema de recursos. Falar de uma herança. Sabe que nós, da Manhã, há cerca de 34 anos, iniciamos o nosso projeto falando sobre a crise do Rio Grande. Então, há 34 anos, nós tínhamos uma crise semelhante a essa, talvez com uma dívida menor ainda, né?
ainda uma indústria mais forte. O Rio Grande do Sul era, naquele momento, o segundo estado mais industrializado do Brasil, ainda é dos mais industrializados, né? Mas o desafio é grande, ele tem que tratar a questão da dívida, né? Tem que tentar equilibrar a receita e despesa para poder pagar tanto os fornecedores como o funcionalismo está recebendo atrasado, né? E ao mesmo tempo tem que atrair investimento, ele tem que, não é fácil a missão. É cérebro para tudo isso. O bom é que é um governador jovem, articulado, bom negociador, atento, ágil. Então essa é uma esperança, né, que como outros que tentaram fazer algumas coisas, e talvez nesse momento a grande vantagem que o atual governo tem com relação aos outros para realizar uma negociação é que Minas, Rio de Janeiro, Goiás e outros estados quebraram também. Então a solução não é mais para o Rio Grande do Sul, é para os estados, né? Então há um esforço muito grande de todos esses governadores e outros, eu citei 4, mas tem mais, para achar uma solução estrutural para a questão da dívida dos estados. E se não passar a reforma da Previdência de estados e municípios através de uma contribuição do Senado, aí terá também o desafio, porque o problema da Previdência no Estado é grave também, né? Mas inevitável, vai ter que ser, porque senão vai ficar um puxadinho a Previdência. Polidoro, sempre tu tem surpresas e novidades para nós. O Grupo Amanhã, qual é o próximo evento? Bom, nesse momento nós estamos com o projeto da Força do Sul, que é um projeto anual, com foco no agronegócio e algo importante também sobre o cooperativismo. Esse projeto inclui um evento na Expo Inter, uma edição impressa, o nosso canal digital. Hoje e amanhã é uma multiplataforma. O dia, mais ou menos, ainda está sendo costurado? Eu não me lembro. É da semana da Expo Inter. Eu acho que é quarta-feira. Nós vamos estar lá. Eu acho que é quarta-feira da semana da Expo Inter, eu não tenho certeza absoluta. É que era um dia, teve que trocar por causa do local, mas acho que é a quarta-feira da semana da Expo Inter. E temos as 500 Milhas do Sul, um projeto que nós fazemos com a PwC. Já encerrou o período de entrega de balanço. A nossa equipe com a PwC está operando isso e está analisando os balanços para no final tirar a lista das 500 maiores, que é uma edição muito importante para todas as empresas da região, para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e para nós, que é uma entrega muito esperada, e a gente faz um esforço muito grande para fazer o melhor possível junto com a equipe da PwC. Obrigado, Polidoro. Obrigado. Estamos hoje aqui na Fiergues, na Casa da Indústria, mas vários setores protagonistas do desenvolvimento, do crescimento, da economia como um todo do estado do Rio Grande do Sul, hoje aqui prestigiando a palestra do ministro-chefe da Casa Civil, o gaúcho Onyx Lorenzoni. O que podemos esperar? Já que a Previdência está bem encaminhada, agora os empresários, as lideranças estão com uma ansiedade muito grande sobre a reforma tributária. Na verdade, nós estamos resgatando uma coisa que tínhamos perdido, que é a esperança, e vimos que as ações realmente estão sendo concretizadas, os projetos e planos do governo federal estão andando, e essa reforma da Previdência foi um passo muito largo e importante que foi dado, agora já está na mão do Senado, e o Senado certamente também fará com que os estados e municípios sejam também inseridos nessa reforma Previdência. Como nós aqui no Rio Grande do Sul temos um déficit de mais de 12 bilhões na Previdência, ou seja, o dinheiro que é arrecadado ele vai para pagar o funcionalismo aposentado, o inativo, e isso gera um problema muito grande. Mas nós temos várias boas notícias. Ontem ainda o governo do estado lançou um projeto extremamente importante, que é o Descomplica. Então as coisas vêm acontecendo e nós estamos muito contentes e estamos aí a par e passo para contribuir e fazer com que novamente tenhamos o desenvolvimento no nosso país. Presidente, nós temos notícia aí que algumas entidades estão se integrando, estão se reunindo e discutindo a respeito do aumento do IPTU.
Na verdade, isso acontece aqui em Porto Alegre e a gente entende a situação, que algumas coisas estão realmente defasadas, né? Existe uma briga política. Na verdade, não se suporta mais onerar o orçamento das famílias, das pessoas, porque as pessoas não têm poder de consumo. Então, é realmente um problema que apresenta muita dificuldade na sua aprovação, no seu entendimento. Talvez está faltando comunicação e o momento é extremamente difícil, né? É muito complicado em razão dos orçamentos aí que estão estrangulados das pessoas e das famílias. Paulo Afonso Pereira, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, hoje prestigiando aqui a palestra do ministro-chefe da Casa Civil, gaúcho Onyx Lorenzoni. Notícia da Previdência está encaminhada, só falta agora o Senado incluir os estados e os municípios, mas também as lideranças empresariais estão preocupadas com a reforma tributária. Sem dúvida, esse governo está no rumo certo. Eu estava falando agora recentemente com o Polidoro. Acho que economicamente o governo está certo, está indo bem. Politicamente tem que acertar mais, mas as reformas necessárias estão saindo. A da Previdência vai sair. Nós precisamos urgentemente de uma reforma tributária e não nas notícias que estão hoje no jornal. O governo dá com uma mão e tira com a outra na questão dos impostos. Isso não é possível. As organizações brasileiras, seja da área de comércio, indústria e serviços, não suportam mais essa carga tributária. O governo tem que incentivar o desenvolvimento. E incentivar o desenvolvimento é rever tudo o que está aí. Nós estamos num mundo novo. Nós estamos numa evolução 4.0 em qualquer setor. Nós não podemos ficar estagnados, fazendo velhos programas, velhas políticas, usando vendo as coisas da forma que a gente sempre viu. A China, há 20 anos atrás, ou menos que isso, não era nada. Hoje a China é o segundo maior economia do mundo. Bom, a Coreia, eu visitei todos esses países. A Coreia, há menos de 40 anos atrás, não existia. A Coreia hoje é um exemplo para o mundo inteiro. Ou seja, nós temos exemplos, nós sabemos o que tem que fazer, nós temos tudo o que precisa, só precisamos fazer. Obrigado, parabéns. Um abração, muito obrigado. Hoje aqui na Fiergs, na Casa da Indústria, onde o ministro-chefe da Casa Civil é o palestrante, é o protagonista aqui dessa palestra aqui, onde os empresários estão muito ansiosos para escutar uma palavra de alento que venha de Brasília. E eu tenho a honra e o prazer de receber o Reni Bazei, que é da TDK, que sempre nós nos encontramos nas premiações da ADVB, que você sempre no Prêmio Exportação. O que podemos esperar hoje da palestra do ministro e o que ele pode trazer de alento para o desenvolvimento e para o crescimento do Brasil? Olha, a expectativa obviamente é grande, né? Que a gente tenha algumas notícias animadoras, principalmente na área de continuidade de investimentos do Brasil e também nessa parcela importante do governo tem feito aí para que as indústrias tenham uma carga tributária e uma carga, vamos dizer, trabalhista mais justa e que aumente bastante a nossa competitividade. A TDK, felizmente, ela tem uma situação bastante favorável, muito vinculado à exportação. 85% do nosso volume que tem que salvar, exatamente. A situação também cambial tem nos suportado bastante. E, sem dúvida, essa reforma toda que o governo está tomando a iniciativa de fazer vem somar pontos positivos para a economia, sem sombra de dúvida.